Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje do terceiro ano com a correção da nossa atividade que foi para casa na nossa aula passada. Então, a prova vai pedir que vocês aí, alunos do terceiro ano, peguem o livro de vocês de português para a gente iniciar nossa correção da atividade. E aí vocês vão abrir primeiramente na página 45, que é referente ao nosso texto que estava na página 43 e 44. No primeiro diz assim, ó. No texto lido, os dois personagens enfrentam situações difíceis. Qual foi a situação? Na letra A. Qual foi a situação enfrentada pelo ratinho? Aí, ó. Qual foi a situação que ele sofreu? Ver-se entre as patas de um leão ao sair do buraco. Letra B. E qual foi a situação enfrentada pelo leão? Estar preso em uma rede armada por caçadores. Segundo, ao ver-se entre as patas do leão, o que o ratinho deve ter pensado? Provavelmente ele deve ter pensado que o leão iria lhe fazer algum mal. 3. O leão agiu conforme a expectativa do ratinho? Não. Ele não fez nenhum mal ao ratinho e o deixou ele seguir em paz. 4. Resposta do 4 aí. Para libertar o leão, o ratinho usa para si mesmo uma justificativa. Amor com amor se paga. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava retribuindo, na mesma medida, a gentileza do leão ao não lhe fazer mal, Então, podemos escrever assim. Ele estava retribuindo, na mesma medida, a gentileza do leão ao não lhe fazer mal. Quinto, aqui no quinto embaixo, ó. O leão conseguiu libertar-se da rede, por quê? Então, nós vamos assinalar o último quadrinho aqui que diz assim. O ratinho o ajudou roendo as cordas da rede. Vamos para o sexto. Sublinhe as frases que mais se assemelham à fala do ratinho antes de libertar o leão. Amor com amor se paga. Então, a gente vai circular a letra B, que fala assim, ó. Quem faz o bem normalmente recebe o bem. Vamos para o sétimo. Além da frase do ratinho, a fábula traz um ensinamento. Mais vale a paciência pequenina do que os arrancos de leão. A que personagem a expressão paciência pequenina se refere? Ao ratinho. Vamos virar a página, Vamos para a próxima aí, na página 46, e o oitavo diz assim, ó. O que o autor pretende mostrar com o ensinamento? É que nunca devemos tratar alguém com desprezo ou duvidar da necessidade que temos um do outro. Vou repetir. É que não devemos nunca tratar alguém com desprezo ou duvidar da necessidade que temos um do outro. Nono, você já viveu alguma situação em que precisou da ajuda ou ajudou alguém em um momento difícil? Conte aos seus colegas como foi. Então, a gente vai pular esse 9 porque a gente não está tendo aula presencial para trocar essa informação um com o outro. 10º. Releia esta frase da fábula. Estancou de pelos em pé, paralisado pelo terror. Na fábula, qual é o significado da expressão destacada? Arrepiado, de pelos em pé quer dizer arrepiado com muito medo. Vamos aqui para o sexto. No texto, o autor faz referência a um dos personagens como ratinho em vez de rato, para demonstrar o quê? Vamos assinalar aqui o primeiro quadradinho que diz quando o ratinho era pequeno e em relação ao leão.
Nossa próxima página vai iniciar aqui, ó, nessa parte que tem aqui atividades. Então, a prova vai ler. As palavras a seguir são todas oxítonas. Leia-as e observe as que são acentuadas e as que não são. Depois complete. Então, aqui vocês têm um quadrinho com muitas palavras como maracujá, café, gibi, avô, umbu, sofá, bebê, abacaxi, paletó e Jesus. Então, nessa outra página, tá dizendo assim, ó. Recebe acento gráfico, agudo ou circunflexo, as oxítonas que terminam em que, gente? Em A, em E e em O, seguida ou não de S. Então, pode colocar assim, ó. A, E, O, tracinho, as, es, os. 2. Agora leia outras palavras oxítonas. Vitém, parabéns, ninguém, Belém e armazém. Complete a regra da acentuação das oxítonas. As palavras oxítonas que terminem EM e EMS são acentuadas. Terceiro, leia mais essas palavras. Anéis, papéis, troféu, chapéus, herói e anzóis. Complete a regra das acentuações. As palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi e ois também são acentuadas. Vamos para o quarto aqui, ó. Leia as palavras do quadro e acentue corretamente. Na palavra aqui, vintém, tem um acento agudo em cima do E, um tracinho. A palavra café tem acento agudo em cima do E. A palavra alguém tem acento agudo em cima do E. Armazém aqui tem acento agudo em cima do E. Cipó, acento agudo em cima do O. Mocotós, acento agudo em cima do último O. Bambus não tem acento, porque palavras oxítonas terminadas com U não se acentua. Vamos aqui, ó. Vatapá tem acento agudo no A. Inglês tem acento circunflexo, que é o chapéuzinho, em cima do E. Freguês, acento circunflexo em cima do E. Sutil não tem acento. Pajés tem acento agudo em cima do E. Pontapés, acento agudo em cima do E. E fubá, acento agudo em cima do A. Vamos aqui para o quinto em cima, ó. Considere as palavras oxítonas feroz e dominós, porque a primeira não é acentuada e a última recebeu acento. Então, a resposta seria: porque não são acentuadas as oxítonas que terminam com Z. Sexto, pesquise e escreva palavras que atendam ao que se pede. Siga o exemplo. Vocês vão escrever aí 2 palavras polissílabas e oxítonas, como amendoim e parabéns. Então, a prova vai dar alguns exemplos aqui, mas vocês vão deixar aí, acho que vocês fizeram, né? Contanto que esteja dentro das exigências. Então, na letra A, pede para a gente ter 3 palavras de sílabas que sejam paroxítonas. Das palavras precisam ter 2 sílabas e precisam ser paroxítonas. Então, posso escrever a palavra bola, casa e carro. Na letra A. Na letra B, ele pede 2 palavras trissílabas que são proparoxítonas. Pode ser a palavra mágico, lembrando que mágico tem acento agudo no A. E lâmpada tem acento circunflexo em cima do primeiro A. Na letra C, ele pede 3 palavras monossílabas tônicas acentuadas. Então, eu posso colocar pó, pé e pá. Todas têm acento agudo
acento agudo em cima do O, do pó, acento agudo em cima do E, do pé e acento agudo em cima do A, do pá. E na letra D, 3 palavras que são polissílabas e paroxítonas. Então, posso escrever borboleta, cavalete e paralisado. Agora, a propede que vocês coloquem as datas das correções de hoje, peguem aí o livro de vocês de geografia, né? No nosso livro de geografia hoje, os alunos aí do terceiro ano vão abrir na página 317 e vão encontrar aí esse conteúdozinho, elementos da paisagem, página 317. Então vamos aí, iniciar nossa aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai descobrir é o que é paisagem, né? Paisagem é o que os nossos sentidos depreendem da parte de um espaço, ou seja, as sensações que determinam o local nos transmitem. As sensações que determinado local nos transmite. E isso acontece quando vemos um local e o consideramos bonito. Então, as paisagens, elas não são iguais, né? Nós já entendemos que elas são variadas e existem tipos diferentes de paisagem. A paisagem natural remete à natureza, como serra, mar, cascatas, são elementos naturais que geralmente podem ser modificados em decorrência de aspectos climáticos e outros acontecimentos naturais. Não há intervenção humana. Então, quando eu digo que aquela paisagem natural, toda a construção daquele ambiente, ele foi feito a partir do homem, né? Ou a partir da natureza, né? O homem não interferiu aí. A paisagem natural é quando a natureza cria o ambiente e o homem não interfere. E todas as mudanças que aconteceram naquela paisagem também foram obra da natureza. A paisagem humanizada, que também é conhecida como modificada ou artificial, é aquela em que é claramente perceptível a intervenção dos homens. Neste caso, a paisagem é modificada para a criação de estruturas, né, infraestruturas. Então, o homem vem naquele ambiente natural e modifica com a criação de alguns elementos que tem como finalidade, né, trazer para ele comodidade. Quando ele constrói uma ponte, quando ele asfalta uma estrada, né? Quando ele faz prédio, ele está pensando ali na comodidade dele, né? De viver de forma confortável. Todas aquelas ambientes, todas aquelas modificações que o homem faz naquele ambiente, naquela natureza, é chamada ali de paisagem modificada, pois não foi a natureza que construiu, mas sim o ser humano. Então aí a Pro já trouxe para vocês 2 tipos diferentes, né? As paisagens naturais e as paisagens humanizadas, que também conhecemos como modificadas. Lá desde o primeiro ano que a gente estuda sobre isso, né? Das paisagens naturais e as paisagens modificadas. Nessa paisagem natural, existem elementos que a compõem. Um desses elementos é a fauna, né? A fauna representa a comunidade de espécies de animais que habitam um ambiente específico ou alargado. Então, nesse ambiente natural, os animais, que a gente chama de fauna, compõem esse elemento. Não foi criado pelo homem, e sim pela natureza, né? Outro elemento que compõe a paisagem natural é a flora, né? Ao contrário da fauna, é um termo utilizado para referir-se a todas as espécies de vegetação em um ecossistema. Então, lá na paisagem natural, quais são os elementos que a gente vai conseguir identificar? Tanto a fauna, que se refere aos animais, como a flora, que se refere à vegetação. Então, a vegetação que constitui aquele ambiente é chamado de flora.
Tanto a palavra fauna como a palavra flora são coletivos, porque se refere a um conjunto de coisas. Fauna, conjunto de animais, flora, conjunto de vegetações. Então, nesse conjunto de vegetações, a gente ainda tem tipos diferentes, como é o caso de quê? Das tumbras, que é uma vegetação predominante no extremo norte do hemisfério setentrional. A vegetação é composta basicamente pelo capim e pelo junco. Então, esse modelo aqui ó, de vegetação é chamado de tumbra. Tem as florestas tropicais, que compreendem as regiões próximas à linha do Equador, né? E uma dessas florestas é a nossa, a floresta amazônica, que faz parte aqui do nosso país. A savana também é conhecida como um cerrado, e esse tipo de vegetação é comum na porção central da América do Sul, norte e na América Central. E aí a savana, que fica ali na África, né? A gente sempre vê documentários falando dos animais que moram aí nessa vegetação. Só existe esse tipo de vegetação? Não, o livro de vocês estão trazendo outras propostas de vegetações que vocês podem ler aí. O que a gente quis trazer nessa aula? Que as paisagens podem ser de duas formas, que são as modificadas e as naturais, que as naturais são compostas por grupos, né, de elementos, no caso a fauna, que é o grupo dos animais, e a flora, que é o grupo dos vegetais, e que essa flora também ainda está dividida em tipos diferentes. E aí a Pro apresentou alguns para vocês, mas lá no livro vocês encontrarão mais ainda, né? Então, vamos aqui para a nossa atividadezinha, que está na página 321 e 322 aí sobre esse conteúdo, né? Paisagens diferentes. Então, vamos ficar por aqui, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.